Tá, pessoal, vamos lá. O intuito desta aula, entre aspas, é informar vocês como é feito a intervenção na taxa de câmbio, ou seja, no dólar futuro, pelo Banco Central. Que na verdade não é bem no dólar futuro. Há intervenções que são feitas no dólar à vista, tá? Então aqui eu já vou citar as três intervenções. A primeira delas, o leilão de dólar mercado à vista, né? O conhecido como leilão de linha. A gente tem o leilão de dólar a termo, que não é mais utilizada, e o leilão de swap cambial, tá? Que inclusive é um tema bem interessante, porque tem alguns mentores, vendedores de cursos e mentorias por aí que tentam explicar isso e acabam ensinando da forma errada, né? Passando até vergonha aí na internet. Então aproveitar e desmificar isso daí para vocês se tornarem autoconhecedores desses termos, para ninguém te enganar aí fora. Essa é a verdade, né? O que mais tem a gente querendo enganar os outros aí fora, principalmente no mercado. Todas as fontes aqui são fontes confiáveis, tá? Esse documento, por exemplo, é um documento do Banco Central, tá no site do Banco Central, vocês podem fazer o download. Vou pedir pro Paulo colocar o link. O site do Banco Central, um artigo da Expert XP falando sobre ele. E esse artigo, claro, é baseado nos conceitos e normas que estão no site do Banco Central e o site da B3, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a primeira forma do Banco Central estar atuando dentro da taxa de câmbio, beleza? Qual que é? Seria aí o leilão de linha, né? Onde é feito venda de dólares no mercado à vista, no mercado de Forex, no mercado balcão. Onde o Banco Central ele vende dólares, não contratos de futuros, e sim dinheiro, moeda. Ele vende dólar, troca dólar por real, tá? E quando isso acontece é para fornecer liquidez para o nosso mercado, para a nossa economia, tá? Esses dólares são importantes para os investidores, para os comerciantes. Sem esses dólares, a gente tem um grande problema aí na nossa balança comercial e no nosso mercado. Então é ofertado, praticamente aí a gente tem a procura dos bancos, os bancos acabam sinalizando para o Banco Central, olha assim, a gente não tem dólar, os clientes estão precisando de dólar, casa de câmbio precisando de dólar, e a gente não tem dólar. Na verdade, o dólar que a gente tem, ele é uma reserva, e é uma reserva rara, né? E essa reserva, com certeza, a gente vai vender ela muito mais cara. Ou seja, ou vocês fornecem o dólar pra gente, ou simplesmente a gente vai ter que vender essa reserva jogando o preço lá em cima. E aí o Banco Central simplesmente entra no mercado para fornecer essa liquidez. Ele não entra para fazer trade, ele não entra para derrubar o preço, ele entra para fornecer a devida liquidez no mercado. E ele entra quando volatilidade aumenta. O Banco Central olha a volatilidade. E quando ele bate o olho na volatilidade, ele sabe que o ativo está fugindo, que os players estão buscando liquidez. Então, automaticamente, ele fornece essa liquidez e ponto. Ok? Isso tudo aqui está baseado nas fontes que eu acabei de citar para vocês. O segundo é o swap cambial. O que seria o swap cambial? Como já falaram para mim, que eu sou uma pessoa que eu preciso estudar, que eu não conheço o assunto, então eu abri o próprio site da Expert da XP. Por mais que o que eu venho falado é sobre o que está aqui, mas como as pessoas duvidam, então eu vou abrir o próprio site aqui da Expert XP e vou ler para vocês, tá? E inclusive esses vendedores de mentoria aí, para eles verem que o fundamento está aqui, né? Que não estou inventando nada da minha cabeça, assim como eles inventam. Né? Então vamos lá, como que funciona o swap cambial? Então, tratam-se de contratos derivativos cujos operadores são o Banco Central, as instituições financeiras e as empresas que possuem dívidas em dólar. Tanto as empresas quanto as instituições financeiras buscam se proteger da desvalorização do real frente ao dólar. Em contrapartida, o BC visa manter a estabilidade da taxa de câmbio, ou seja, ele quer manter
a taxa de câmbio estável. Ou seja, o que significa uma taxa de câmbio estável? Com menos volatilidade. Quanto mais volatilidade, maior é a instabilidade, tá? Então ele visa, olha que muito interessante a gente pontuar isso, ele visa manter estabilidade. Está fortemente correlacionado com a volatilidade. Porque quem vai editar a estabilidade é a volatilidade, tá? Então ele visa manter a estabilidade. Ele não quer o preço, ele não faz defesa de preço. Ele não joga o dólar para baixo, ele não está arbitrando nada. Ele simplesmente quer manter a estabilidade e fornecer liquidez para essas instituições financeiras que buscam se proteger, tá? Então, nesse cenário, o BC paga a variação cambial do período do contrato e a empresa arca com uma taxa de juros pré-determinada, normalmente o DI ou a Selic diária. Tá? Então, o swap cambial é uma troca. Então, o Banco Central ele te paga a variação cambial, certo? E você paga a taxa de juros, né? Então, é uma troca. O swap cambial é uma troca. E os contratos de swap não são negociados no dólar futuro, tá? Como está aqui no site da B3. Os contratos de swap são negociados em ambiente de balcão organizado, tá? Um certo especialista, um mentor aí, acabou falando que o ativo entra em leilão, o dólar futuro entra em leilão quando a gente tem o swap cambial. Porque o swap cambial tem prioridade para ser negociado. Não é feito isso. O swap cambial é uma troca de um ativo pelo outro. Ou seja, ele não é negociado dentro do dólar. Ele é negociado em ambiente balcão. Assim como lá no Forex é negociado. O Forex é negociado em ambiente balcão. Ok? É diferente de um futuro, de um derivativo. Que ele é negociado, as operações realizam a troca de fluxo de caixa, tendo como base a comparação da rentabilidade entre dois indexadores. Dessa forma, o agente assume as duas posições, comprada em um indexador e vendida em outro. Ou seja, quando eu opero o dólar futuro e tem um leilão no dólar futuro, eu estou negociando apenas o dólar futuro. Quando eu negocio swap, eu preciso em um outro ambiente de balcão organizado para mim assumir essa posição entre dois ativos. Tá? Comprado em indexador, no caso comprado em dólar, e vendido em juros, tá? Então, voltando aqui, o Banco Central autoriza que instituições financeiras operem no mercado cambial, dando então a nomenclatura a eles de dealers. Aqui, quem compra o swap fica ativo em Selic e passivo em câmbio, enquanto quem vende o swap fica passivo em Selic e ativo em câmbio. Que foi o que eu falei, que é a troca. O Banco Central vai te fornecer a variação cambial, ou seja, você fica comprado em dólar, e você vai fornecer taxa de juros para ele, e você vai ficar vendido em taxa de juros, tá bom? Então tá, como que o Banco Central usa o swap? Em tempos de crise, como a do coronavírus, é comum que o valor da cotação do dólar suba bastante em um curto espaço de tempo. Por isso, nesses momentos, o Banco Central brasileiro acaba se envolvendo bastante em operações de swap, fazendo assim intervenção no dólar para evitar que a desvalorização do real seja ainda maior. Então, novamente, ele não quer diminuir a desvalorização. Ele não quer diminuir o valor. Ele simplesmente quer fazer com que o valor não continue crescendo. Ele quer evitar uma desvalorização ainda maior. Então, novamente, o Banco Central não entra para fazer defesa. Ele não quer jogar o preço para baixo. Ele não quer formar preço. Ele quer diminuir essa desvalorização. Certo? Ele quer fazer com que a desvalorização não aumente cada vez mais. Tá? Por ser uma instituição financeira que usa a prática de swap para diminuir a desvalorização do real, o BC tem como objetivo controlar a volatilidade do câmbio e trazer mais estabilidade para o mercado brasileiro, que foi o que eu falei. Olha aqui, ele quer controlar a volatilidade para trazer mais estabilidade, que foi o que eu falei. Então, tudo que eu estou falando aqui é baseado em conceitos. Então, os mentores, vendedores de curso aí, estudem mais, porque cada besteira que vocês falam pros outros aí, que aí os outros passam até vergonha no mercado, coitado. O pessoal inocente acredita nesse pessoal aí, que falou inclusive que os contratos de swap são negociados dentro do ativo do dólar, né? Como tá aqui na B3, ele é negociado num balcão, beleza? E aí, pessoal, foi o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui,
do dia que teve uma intervenção, tá? Na taxa de câmbio de um swap cambial. Beleza? E aí foi dito por alguns que essa descida aqui, ó, essa descida aqui foi o swap cambial, tá? Chega a ser uma piada. Me desculpa, mas chega a ser uma piada. Você acreditar que isso daqui foi um swap cambial, me desculpa. Mas a gente precisa tomar cuidado antes de afirmar esse tipo de coisa. Ainda mais para as pessoas que estão querendo aprender com você. Então, antes de você querer ensinar alguém, estuda um pouco. Isso daí eu tô falando pros mentores, tá, pessoal? Eu quero que todo mundo aqui tenha conhecimento e saiba o que tá acontecendo. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, senão eu ficava quieto. Só para vocês terem uma noção, aqui, ó, nessa região, a gente teve um swap cambial. E o dólar continuou a subir. Porque os players estão continuando a buscar liquidez. Por dia e 13, tá? Então, meio-dia e 13, o Banco Central... Me desculpa a demora, eu finalmente achei. Meio-dia e 13, aqui, ó. BC oferta 20 mil contratos swap cambial para as 12h15. Então, ele avisou com 2 minutos de antecedência. Se a gente pegar aqui o site do Banco Central, a gente vai ver que realmente foi feito essa oferta, tá bom? Aqui, ó, meio-dia e 8, divulga condições de oferta pública para realização de operações swap cambial. Então, meio-dia e 8 ele fez esse aviso, tá? E ele foi executado às meio-dia e 15, tá? Então, ele já avisa antes, ele oferta 20 mil para as meio-dia e 15. Então, a operação vai ser realizada às meio-dia e 15. Perfeito? Então, ele avisa antes e ele fala, ó, vai ter uma operação de contratos para meio-dia e 15. Então, você tem até esse horário para negociar com ele. Ok? Então, aqui, vamos ver, meio-dia e 15, hein? Vamos lá. Meio-dia e 8, meio-dia e 9, meio-dia e 15. Aqui. Por aqui, meio-dia e 15 foi onde aconteceu. O dólar deu uma caída, caiu 14 pontos. Porém, né, gente, a gente pegar aqui, meio-dia e 8, que foi quando ele divulgou que ele ia fazer, lá no site, olha o que aconteceu quando ele divulgou que ia fazer. Rapidamente, alguns players tentaram arbitrar o preço, fizeram aqui uma venda e o dólar caiu 22 pontos. Beleza? E a segunda intervenção foi aqui, ó. Banco Central oferta 20 mil contratos swap cambial para as 15h30, ou seja, a operação foi realizada às 15h30. Beleza? E aí a gente vai de novo aqui no site do Banco Central e a gente vai ver aqui 15h24. Banco Central divulga as condições de oferta pública para a realização de operações de swap. Então ele avisou às 15h24 para elas serem realizadas às 15h30. Tá bom? Tudo isso tá aqui. Só você abrir e ler. Não tem nenhum mistério. Então vamos lá. 15h24, quando foi falado, tá? Então vamos aqui, 15h24. 15h24, beleza. O que aconteceu com o câmbio? Realmente caiu 20 pontos, tá? Basicamente o que aconteceu aqui atrás. E às 15h30, 15h30 ele caiu mais um pouquinho, tá? Que quando foi realizado. Logo depois o dólar voltou a subir, tá? E se a gente pegar aqui no site do Banco Central, não está falando que foi feito mais alguma intervenção no câmbio. Perfeito? Todas as intervenções estão no site do Banco Central. Todas são divulgadas aqui. Tá? Todas são divulgadas aqui. Então, no dia 3, a gente não teve mais nenhuma divulgação de swap. Perfeito? Vamos ver se tem mais alguma, né? Só para conferir. Dia 3. Não teve. Aqui, ó. Dia 3 teve... Aqui, ó. Aqui sim, ó. Dia 3, às 18h30, teve uma realização de swap cambial, tá bom? Para fins de rolagem do vencimento, tá? Isso daqui foi só 18h30. Depois a gente já vem pro dia 4, então essas foram as únicas ofertas de swap realizadas no câmbio, perfeito?
Teve uma certa pessoa, um certo mentor aí do mercado, que falou que o swap cambial que foi ofertado aqui fez o dólar cair. Engraçado que o swap foi ofertado aqui, depois o pessoal veio, comprou, né? E só depois ele decidiu jogar para baixo, né? Então o Banco Central ele fez o swap aqui, e aí simplesmente ele falou, não, pô, esqueci que eu fiz o swap, era pro dólar ter caído, então vamos sair vendendo tudo. Se o Banco Central tivesse realmente vontade de diminuir o preço, ele teria entrado aqui e arregaçado aqui, né, gente? Coisa que já está dizendo aqui nas normas, que isso não tem nada a ver. Ele só entra para conter volatilidade. E aí, para finalizar, eu gosto muito de me basear em fontes, certo? E também me basear em cálculos. Por quê, pessoal? Porque contra fatos não há argumentos. Os mentores aí, eles podem falar o que quiser. Contra fatos não há argumentos, e vocês vão estar blindados com esses fatos. Então, a próxima vez que vocês verem um rapaz falar sobre isso, vocês já vão saber. E vocês vão ter a base aqui. Contra isso não há argumentos. Tá bom? Então, esse aqui foi um estudo feito pelo Banco Central. Tá? Vocês podem parar e ler bonitinho. Onde ele mede como que o câmbio reage após uma intervenção. Então, ele está medindo quais são os efeitos de uma intervenção de swap cambial. Tá? Então, aqui, ó. Olha que interessante essa pergunta, tá? As intervenções são esperadas pelo mercado, são mais eficazes para afetar o comportamento do nível e da volatilidade da taxa de câmbio. Então, olha em que perguntas que o estudo estava indo atrás. Que respostas o estudo estava indo atrás? Ele estava indo atrás dessa resposta. Será que vai afetar o comportamento do nível e da volatilidade da taxa de câmbio? Percebem-se que a volatilidade está sempre citada. O Banco Central ele tem como objetivo alterar a volatilidade para manter a estabilidade. Eu quero deixar isso aqui claro. Ele não entra para fazer trade, ele não entra para fazer defesa, ele não entra, tá bom? O câmbio está precificado. O câmbio já está precificado pela economia. O Banco Central, se ele ficar fazendo defesa, ele simplesmente vai vender toda a reserva cambial dele. Entendeu? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai zerar a reserva e não vai ter mais dólares para vender. Então ele não faz defesa, ele não defende preço. Ele simplesmente fornece liquidez para manter a volatilidade. Ponto final. Agora vamos lá para os estudos que foram feitos. O Banco Central utiliza a matemática para fazer esses estudos, assim como ele utiliza a matemática para prever volatilidade e medir volatilidade. Isso é uma coisa muito interessante. O Banco Central utiliza a matemática para tudo. Para precificar ativo, precificar a volatilidade, precificar a intervenção, precificar tudo. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. A matemática está presente em tudo dentro do mercado. E a gente tem que estudar ela, porque ela vai nos dar parâmetros confiáveis e sólidos. E a gente não vai precisar ficar fazendo mentoria com esse povo aí, que só quer saber de ensinar errado ainda e ganhar com isso. Então, vamos lá. Resumo das estatísticas descritivas da taxa de câmbio futura. Então, ele pegou desvio padrão, máxima e mínima, simetria, curtose, mediana, média. Tudo isso daqui vocês vão aprender. O intuito aqui é colocar todo esse tipo de conteúdo para vocês, explicar esses conceitos matemáticos. Então, fiquem tranquilos que vocês vão entender isso em breve, tá bom? Aqui ele fala sobre as intervenções cambiais, tá? Aqui ele também citou o leilão de linha, beleza? E aqui ele começa a citar como que ele fez os cálculos das intervenções cambiais, tá? Indicadores macroeconômicos, eles utilizam esses indicadores que refletem a situação da economia, isso é muito importante. São os drivers, as notícias essas e números realizados pelo Copom, divulgados pelo Copom, tá? Boletim Focus. O próprio Fed solta muitas informações sobre o dólar, lembrando que a gente está operando uma paridade, então a gente tem que conhecer o que o Fed, o Federal Reserve, está falando sobre o dólar, sobre a economia dos Estados Unidos. Então eles estão olhando tudo isso para fazer esse estudo, tá? Não é da boca para fora. Efeito das intervenções cambiais sobre a taxa de câmbio futura. Agora sim ele vai focar nos efeitos, tá bom? Então, pessoal, olha que interessante. Aqui a gente já viu bastante coisa que o Banco Central utiliza para fazer intervenção. Ele utiliza indicadores econômicos,
e utiliza matemática. Por que a gente não vai utilizar isso para operar? Então, coloca essa pergunta na cabeça de vocês. Que ele mostra o cálculo, a equação que ele fez para medir, tá bom? Então tá tudo aqui. Ele utiliza a matemática. Olha aqui o cálculo, tá? Tá tudo aqui. Mas vamos para onde interessa, esse vídeo vai ficar muito grande. Efeitos acumulados intradiário das intervenções do retorno da taxa de câmbio futura, tá? Então aqui é o impacto acumulado do retorno quando ele faz um swap cambial surpresa. E aqui é o impacto acumulado do retorno no mercado à vista, tá bom? Aqui ele faz o impacto acumulado do retorno do swap cambial programa. E aqui o de rolagem. Então esse daqui é o nível em porcentagem que o dólar vai andar. Isso daqui eu estou resumindo para vocês entenderem. Isso daqui o Banco Central está falando assim, ó. Quando a gente faz um swap cambial surpresa, a gente eleva o retorno em X. No caso aqui ele tem uma linha preta e tem duas linhas um pouco mais claras. Essas claras são os desvios padrões. Ou seja, quando tem uma intervenção, o efeito ele varia desse ponto a esse ponto. Ou seja, 3,5 praticamente, 3,6036, para ser mais exato. Aqui ele coloca aqui 5 na verdade, né? 0,5 e 0,6. Eu vou pegar o maior valor, para vocês terem uma noção de como acontece. Então, se a gente pegar a calculadora aqui e pegar o valor do dólar no momento em que foi feita a intervenção, que foi às 15h08, tá? 15h08. O dólar estava aqui na casa dos 5.748, tá? Então, vamos pegar aqui. 5.748 vezes 0,6%. É igual a 34 pontos. Ou seja, o dólar tende a dar 34 pontos. Porém, todavia, portanto, a gente tem o seguinte ponto, tá? Que essa intervenção, ela também tem a ver com o tempo. Então, além de falar como que o mercado anda, ele também te dá uma premissa muito interessante. Ele diz que esse mercado ele vai andar entre 10 minutos antes e 25 minutos depois, tá bom? Depois da intervenção. Então eles calcularam que o mercado já precificava isso um pouco antes. Tá aqui, ó. Foram considerados... não achei. Com o intuito de avaliar efeitos intradiários das intervenções cambiais do Banco Central sobre a volatilidade, outra coisa muito importante, sobre a volatilidade, o efeito acumulado das intervenções sobre o retorno ao quadrado da taxa de câmbio futura, 10 minutos antes e até 25 minutos depois de cada tipo de intervenção cambial. Então começa 10 minutos antes e 25 minutos depois. Ou seja, para a gente ver se essa métrica aqui está batendo, a gente tem que calcular esse tempo. Ou seja, se o anúncio foi dado 15h08, a gente tem que pegar 10 minutos antes. Se a gente pegar aqui 10 minutos antes, 15h08, automaticamente a gente vai pegar aqui 58, né? 14,58. Onde o dólar estava aqui, vamos ver, ele estava 5,769. Então vamos recalcular. 5,769 vezes 0,6%, que é igual a 34 também, tá? Eu vou fazer de novo porque deu uma bugada aqui. 5,769 vezes 0,6%, 34. Tá? E a gente pega agora 5,769 menos 34, que é igual a 5,769 menos 34, que é igual a 5,735. E voilá, olha a matemática fazendo a mágica dela. 5,733. Vazou um pouquinho aqui. O que aconteceu? Caiu, subiu. Então olha que legal, eu já até mostrei para vocês onde que o dólar tem de chegar após uma intervenção. Então quando o Banco Central falar que vai fazer uma intervenção, vocês já podem até calcular isso daqui e prever onde vai ser um suporte. Encontrou um suporte. Gente, isso daqui é matemática e tudo que eu vou mostrar para vocês é baseado em fundamento.
em fontes confiáveis. Por isso daqui funciona. Se a gente pegar e fizer o mesmo cálculo aqui, vai bater também, tá? Então aqui eu não sou nenhum mentor, eu sou apenas um estudante, estudioso, desculpa aí, um estudioso do mercado financeiro. Eu apenas estudo e estou compartilhando meus estudos com vocês para vocês terem o mesmo conhecimento que eu e ter um conhecimento sólido e não deixar que esses mentores fiquem enganando vocês, tá bom? Então, o que foi isso daqui, aliás? Isso daqui, pessoal, nada mais do que um driver, tá? Que deu sentimento ao mercado. A gente teve toda essa subida. Se vocês quiserem, deixem um like aqui e comentem. Fale, eu quero que você explique essa subida. Essa subida aqui foi um sentimento de risco junto com o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos. Quando a gente teve aqui o dado que o Lira citou que a gente não furaria o teto de gastos, a gente colocou aqui um fundamento macroeconômico, ou seja, a gente vai manter os tetos de gasto, ou seja, foi uma notícia fiscal para o Brasil muito positiva. E o que tirou também um pouco desse sentimento de risco que levou o mercado até aqui em cima foi a questão do Covid. Covid aumentou o número de casos, isso daqui teria como iria refletir de uma forma negativa, ia fechar a economia, ter lockdown. Então, o mercado subiu. Quando teve a notícia aqui também que a gente teria 100 milhões de vacinas da Pfizer, automaticamente o mercado descontou esse risco e fez com que o mercado caísse. O Banco Central não faz isso, tá? O Banco Central não faz isso aqui. Isso daqui, gente, foi drive que tirou o sentimento de risco, precificou juros, diferencial de juros, que já estava mais do que precificado, né? Estavam muito acima do que o esperado, precificou aqui embaixo, jogou o dólar para baixo, e essa medida fiscal que o Lira falou aqui, olha aqui, Lira diz que especulações sobre furar teto são infundadas, tá? Então, isso daqui deu sentimento, tá? Isso daqui foi falado às 16h46, tá? Olha aqui, ó, 16h36. Esse topo aqui é 16h36, ele já estava falando. 16h46 dá mais ou menos aqui. Ó, 16h46 dá menos aqui. Soltou a notícia, despencou. Então, isso daqui, pessoal, é para informar vocês, para vocês não ficarem caindo nesse conto de fada que esses mentores falam aí, tá bom? Para vocês buscarem o conhecimento sólido que o mercado fornece e conseguir operar de verdade. Ter base no que vocês vão operar. Isso daqui foi sentimento de mercado. Tudo bem? Isso daqui foi matemática. Isso daqui foi macroeconomia. Não foi Banco Central. Mas até se a gente quiser operar Banco Central, a gente consegue. Fazendo o quê? Operando indicadores econômicos, assim como eles, medindo volatilidade, assim como eles, e fazendo cálculos matemáticos para calcular esses movimentos e precificar esses movimentos. Então, tá? Então, essa daqui é a aula de hoje. Agradeço pela atenção de vocês. Peço que vocês deixem like ou comentários para informar se vocês querem que eu explique o que precificou esse dólar aqui nas alturas. E se vocês quiserem mais vídeos, tá bom? Então, um abração para vocês aí e até uma próxima.